e estou pedindo para o Marco Aurélio mais informações, mas os policiais afirmam que lá chegando havia um indivíduo desconhecido, desfalecido ao solo, sendo socorrido pelo SAMU. Uma testemunha que estava no local disse aos PMs que havia um homem passando mal, convulsionando e com dificuldade de respirar. Decidiu, então, acionar a polícia. O Pacheco foi levado de ambulância ao pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu. Estava sem documentos e sua identificação foi possível depois de exame papiloscópico realizado pelo Instituto de Identificação Ricardo Gambleton Down. As circunstâncias da morte da estação estão sendo investigadas pela polícia. Ele tinha grandes amigos na advocacia e havia desaparecido de grupos de mensagens desde a terça-feira, quando a polícia foi então acionada. O Leonardo Sica, que é advogado também, soltou uma nota falando assim: presidente da OAB de São Paulo, perdemos um advogado brilhante, defensor das boas causas, amigo de todos, dedicou sua vida com paixão, energia, ética e boa-fé aos direitos de defesa e às prerrogativas dos cidadãos. A ordem está em luto profundo. O Marco Aurélio de Carvalho está mandando aqui mais umas informações para nós, mas o Pacheco, em 94, ele começou no escritório do Márcio Tomás Bastos. Em 2000, tornou-se sócio do Bastos, atuando em grandes casos como a do Mensalão, defendendo o genuíno. Na época, se envolveu uma polêmica ao se dirigir ao então presidente do STF, Joaquim Barbosa, exigindo que ele pautasse um pedido de prisão domiciliar para o genuíno. E ele falou assim, aspas, Vossa Excelência deveria honrar essa casa e trazer a seus pares o exame da matéria. Barbosa chamou os seguranças e pediu que o advogado fosse retirado do plenário. O então magistrado pediu a abertura de um inquérito contra ele para investigar os crimes de desacato, calúnia, injúria, difamação e ameaça. A justiça, no entanto, arquivou o caso, reconhecendo que Pacheco tinha feito críticas sem o propósito de ofender a honra ou reputação de Barbosa, um dos maiores monstros que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, um grosso, um escroto. Fugiu do Supremo depois que se descobriu um apartamento em Miami, aliás, matéria do DCM, entre outras coisas aí. Responsável pela ascensão do lavajatismo, depois do bolsonarismo, e hoje está numa boa aí, volta e meia, dá um pitaco ali, aqui, testa as águas para ver se cabe ser candidato a alguma coisa, desapareceu. O Pacheco foi um herói dessa época, aí pouco lembrado, um cara discreto. Mas eu me lembro dele no grupo Diamante do DCM, e quem faz parte do nosso grupo tem acesso a pessoas especiais como ele, sempre pontuando alguma coisa inteligente, perspicaz, com um humor muito particular, e agora morre desse jeito aí. Meus pêsames, minha solidariedade para a família, para os amigos dele. E perde o Brasil, infelizmente. Mas vamos lá, Saravê, minha cara. Manchete do Deixa eu só estender primeiro nossas condolências, né? A todo o grupo do Prerrogativas, ele foi um dos fundadores, também ao Marco Aurélio de Carvalho, que é o nosso parceiro aqui. E tem outra coisa, tem algo estranho aí, né, Kiko? Ele é encontrado morto numa rua depois de desaparecer, ou seja, ele não estava nessa rua desde o desaparecimento. Alguém jogou ele lá na rua, possivelmente. Ele não morreu nessa rua onde ele foi encontrado. O lugar do crime não é o lugar que encontraram o corpo, muito possivelmente. E ele é um advogado criminalista, Kiko. Imagina contra quem ele não advogava, né? Podia ser... É uma morte suspeita, para dizer o mínimo. A gente não pode ser irresponsável de levantar nenhuma coisa aqui, mas enfim, nós vamos apurar direitinho. Eu pedi para o Marco Aurélio contar o que ele tem também de novidade para nós, e nós vamos conversando e trazendo para vocês novidades. Ele me mandou um áudio para compartilhar com vocês. Terrível, terrível. Ele acompanhava vocês, tinha uma admiração para vocês. Sócio fundador comigo. Passamos por muita coisa junto, uma grande perda. Nós vamos continuar acompanhando o caso. Eu só trouxe para vocês agora porque acabou de acontecer essa tragédia. Saravê, falando em notícia boa, nós temos essa vitória do governo, no caso aí do imposto de renda. Nós estamos navegando em, acho que, mares mais, assim,
tranquilos, na medida do possível, claro, porque o mundo está em constante ebulição, mas é uma vitória histórica essa do imposto de renda, a isenção para quem ganha até 5 mil. São R$ 313 no bolso do trabalhador. No ano, é um salário a mais para quem ganha 5 mil. E é o passaporte do Lula para 2026. Se nada acontecer até lá, se não tiver nenhuma erupção vulcânica, se não tiver, sei lá, né, ninguém é capaz de prever o futuro, o Lula vai ser reeleito e até com a possibilidade, a gente vê nas pesquisas, e eu estava vendo alguns analistas, com uma possibilidade de ser no primeiro turno. E é importante a gente trazer isso também no momento em que nós estamos vivendo nos Estados Unidos um cenário de guerra civil, um cenário em que um presidente aparece com seu secretário de guerra tentando fazer uma cooptação grotesca de 800 generais e almirantes, num discurso totalmente abilolado, que parece o Hitler tentando sequestrar a Wehrmacht nos anos 30. E, no entanto, nós, no Brasil, podemos vislumbrar uma sensação de que estamos aí fazendo diferença. E quando eu falo estamos, mais do que o governo, é nossa comunidade aqui no DCM, nós que estamos lutando, você que luta há tanto tempo e é perseguida por isso também. E nesse momento, é legal a gente pensar no que fazer com o Brasil, um Brasil que pode ser melhor do que esse que a gente viu com o Bolsonaro. Nós podemos até pensar em justiça tributária. É pequeno, é pouca coisa, mas, poxa, é possível. É possível. Acho que essa vitória do Lula abre uma avenida nesse sentido, assim, é possível ter um país melhor. E não é através de bravata, não é através de ataques estúpidos, não é através de fancaria, de gente que não tem responsabilidade, chama o Haddad de neoliberal e, sei lá, tenta faturar em cima do antipetismo, à esquerda também. Eu acho que o Brasil, assim, de uma maneira muito altiva, está saindo de um momento politicamente delicadíssimo. Acabou de ter uma tentativa de golpe de Estado, há pouco tempo uma pandemia, e saindo maiores do que a gente esperava. Sara, eu estou vendo assim um país possível. Como você está vendo, minha querida? Diga lá. Que você vê do país possível, então porque deve estar ótimo o país mesmo. Só eu que não estou vendo nada. Mas, bem, Kiko, isso, como você pontuou aí, né? Essa lei que foi aprovada aí, que vai ampliar essa faixa de isenção de 3 mil para 5 mil reais, ela vai beneficiar, pelos cálculos, 16 milhões de pessoas. Só que eu acho que tem duas coisas muito importantes nessa vitória, aliás, três. Uma delas é que, pela primeira vez, você vai ver uma classe média baixa, mas é classe média, incluída numa política de governo. Porque, então, isso, de certa forma, pode chegar a furar uma bolha eleitoral. Porque o que você vai falar, conversar com as classes médias do Brasil? O Lula só faz política para pobre. Né? Isso é uma reclamação recorrente. A classe média não tem acesso à Bolsa Família, a classe média não tem acesso a certos benefícios sociais, a classe média nunca é contemplada. Então, isso vem direto naquilo que convence o eleitor, que é o bolso dele. Uma pessoa de 5 mil hoje não vai pagar, vai ser isenta. Então, eu acho que isso aí vai beneficiar uma classe que sempre votou contra o Lula.